Olá! E se existisse um código antigo, quase como uma matemática profética, capaz de decodificar os conflitos que moldam o nosso mundo? Um código que usa um símbolo universal de poder e guerra, os cavalos? Hoje, vamos mergulhar nesse sistema, desvendando o mistério de 6 cavalos proféticos para entender as guerras do passado, do presente e, quem sabe, do futuro. Bom, vamos começar pela pergunta mais óbvia, né? Por que justamente cavalos? Em plena era de drones, de inteligência artificial, por que um código tão profundo se basearia em um animal? A resposta, na verdade, está gravada na história da humanidade. É só parar para pensar um pouco. Muito antes de existir um tanque, um avião, a força de um império era medida, literalmente, pelo poder da sua cavalaria. Eles eram a própria imagem da velocidade, do poder, da conquista. Eram, de fato, os carros de guerra originais. Então, usar cavalos como uma metáfora para a guerra não era só uma questão poética, era a linguagem de poder militar mais clara e universal que existia. Ok, com o símbolo base entendido, vamos para a primeira chave que destrava esse código: as cores. Entender o que as cores primárias significam aqui é o fundamento para conseguir decifrar todo o resto. E aqui está a base de tudo. O branco, ele simboliza a presença do Evangelho, que resulta num estado de pureza e paz. O vermelho, de forma bem direta, representa a guerra, o conflito aberto, o sangue derramado. E o preto simboliza a consequência quase inevitável da guerra, a escassez, a crise econômica, a fome. Esses 3 são o alicerce do nosso entendimento. E o que é realmente fascinante nessa lógica é a relação de causa e efeito. O sistema não é aleatório, sabe? A profecia sugere uma progressão muito clara. Quando a mensagem de paz do cavalo branco é rejeitada, a consequência direta é a chegada do cavalo vermelho, que traz a destruição. Ou seja, a paz sempre precede a guerra, e a rejeição dessa paz é o que a convida a entrar. Só que a gente sabe que o mundo real ele é bem mais complicado, né? As crises geopolíticas não são só paz total ou guerra total. Existem muitas zonas cinzentas, tensões que ficam borbulhando, conflitos que a gente chama de híbridos. E é exatamente por isso que o código profético precisa de símbolos mais sofisticados para descrever essa complexidade toda. Isso nos leva diretamente ao nosso primeiro espécime complexo para análise, o cavalo baio. Esse aqui não é um cavalo de cor primária, ele representa um estado intermediário, um cenário de tensão contida, algo que a gente conhece muito bem pelo termo Guerra Fria. Vamos ser um pouco mais técnicos aqui para entender a genialidade do símbolo. Um cavalo baio, na genética, tem uma pelagem de base avermelhada, mas o que define ele são a crina e a cauda, que são sempre pretas. E é aqui que a sabedoria do simbolismo se revela. Ele não é puramente vermelho nem puramente preto, ele é uma mistura precisa, que representa um estado de crise latente. O cavalo baio, portanto, representa aquele cenário onde o vermelho da guerra está presente, mas não de forma aberta, declarada. Ele está misturado, contido, latente. É a cor perfeita para o que as escrituras chamam de rumores de guerras, sabe? Aquela tensão constante no ar, a diplomacia agressiva, as sanções econômicas, as ameaças veladas que ficam ali, no limite de explodir um conflito de verdade. Se a gente fosse decompor o cavalo baio nos seus elementos simbólicos, a gente veria exatamente isso. Ele é uma fusão de tensão, que é o vermelho da pelagem, com a escassez, o preto da crina e da cauda. E a matemática aqui é sutil. Quanto mais escuro for o tom desse baio, mais a escassez se aprofunda e mais perto a gente está da chegada dos cavalos vermelho e preto, em sua forma pura. Agora vamos para um nível de complexidade ainda maior. Se o baio representa uma tensão contida, uniforme, o cavalo malhado representa algo completamente diferente. O caos. Um cenário híbrido, irregular, onde as linhas que separam a paz e a guerra ficam totalmente borradas. A chave para a gente entender o cavalo malhado está na própria aparência dele. A pelagem tem uma base branca, mas ela é coberta por manchas grandes e completamente irregulares de outras cores, principalmente o preto e tons avermelhados. E essa irregularidade não é um detalhe, não, é o ponto central do símbolo. E essa aparência é uma tradução perfeita do cenário que ele representa. A base branca indica que a paz e a ordem não sumiram por completo, mas existem só em partes. As manchas vermelhas são bolsões de violência explícita. As manchas pretas são áreas de extrema pobreza, de escassez. O resultado disso tudo é um ambiente de instabilidade caótica, onde fica quase impossível dizer se o bem ou o mal está vencendo. Para a gente trazer isso para a nossa realidade, a fonte nos dá uma analogia poderosa. Pense numa grande metrópole como o Rio de Janeiro.
Em uma rua você tem riqueza, segurança, na rua ao lado, perigo extremo e pobreza. Não é uma guerra total declarada, nem uma fome generalizada, mas um caos misturado, fragmentado. Esse é exatamente o domínio de atuação do cavalo malhado. Com cada um desses símbolos decodificados, agora a gente consegue montar o panorama completo. Esses cavalos não são figuras isoladas. Juntos, eles formam um espectro, um mapa que descreve a progressão de qualquer conflito, desde a paz absoluta até a guerra total. E a progressão se parece com isso aqui. Uma nação pode começar num estado de paz sob a influência do cavalo branco. Se essa paz é rejeitada, a tensão aumenta e o cavalo baio surge com seus rumores de guerra. Se a tensão não é resolvida, ela explode em conflito aberto com o cavalo vermelho. E muitas vezes, o que sobra depois de guerras longas é justamente o cenário caótico e fragmentado do cavalo malhado. E aqui vem a última camada, o ajuste fino da nossa matemática profética. O sistema é tão preciso que até os detalhes importam. Num cenário de cavalo malhado, a proporção das cores revela a verdadeira situação. Um cavalo que tem mais branco tem mais esperança. Um cavalo dominado por manchas pretas e vermelhas está numa situação muito mais grave. No final das contas, o que a gente tem é um mapa simbólico, um sistema completo para ler e interpretar os conflitos da história, tanto do passado quanto do presente. Mas a história ainda não acabou. E isso nos deixa com uma pergunta final, que aponta para o futuro. Nós desvendamos o código dos 6 cavalos, mas a fonte menciona outros. Um 7º cavalo de fogo puro, será que ele simboliza a guerra tecnológica moderna? E um ainda mais enigmático cavalo esverdeado, cujo mistério permanece. O que eles poderiam representar no nosso mundo? Ao que parece, a história ainda tem muitos segredos a serem revelados por este código.